Confiança no método de estudo. Confiança no seu sistema de estudo. Isso ajuda muito você a seguir na sua aprendizagem. O grande erro das pessoas é que hoje nós temos muita informação e muita gente que às vezes acha que é esperta demais. Eu acho o seguinte, você tem o direito de ter a sua ideia, as suas dúvidas, os seus anseios, isso é normal. Mas se você vai e olha para alguma coisa e decide, por exemplo, eu quero seguir aquele caminho, segue o caminho. Confia no caminho e vai. Dá um tempo para a coisa acontecer. O grande problema das pessoas com falta de confiança em métodos de estudo é que elas querem as coisas, acabei de falar, mágico. Coloquei hoje o meu método de estudo é o método de toda vez escrever em forma de bolinha. Eu estou inventando métodos aqui, tá? Aí a pessoa usa um dia e fala, isso aqui não resolveu, vou procurar outro. Aí usa um pouquinho, isso aqui não resolveu, vou procurar outro. E a coisa não vai, e a coisa não flui. O tempo inteiro ela fica procurando e a coisa não acontece. O tempo inteiro procurando coisas. E não é assim que vai resolver seu problema. Você tem que escolher um método e confiar. Escolhe e vai. Uma coisa que eu falo pro pessoal, às vezes quando entra no método 5, eu falo o seguinte, você entrou no método 5, você tá dentro do método 5, confia no método. Confia no método. Porque se você começar a ficar com dúvidas, a coisa não acontece. É como o cara que vai no médico e não confia no diagnóstico do médico. É como o cara que vai no nutricionista e não confia no que o nutricionista fala. É como o cara que vai fazer atividade física e não confia no professor lá, no professor de educação física ou no instrutor. Ele sempre acha que tem alguma coisa que sabe mais. E eu nem vou dizer que a culpa é só sua, porque nessa era da informação, eu tô colocando entre aspas aqui, porque é mais bobeira do que informação, muita coisa é bobeira. Muita gente só tá criando conversa, e aquilo realmente não muda a sua vida. E você tem que ter clareza. Se você fala, eu entrei, eu vou confiar e vou embora. E aí você vê a coisa acontecendo. Se você não confia no método, você sente que não aprende. Se você sente que não aprende, você quer procurar outra coisa nova. E aí você entra no ciclo e você fica parado. Você nunca vai aprender. Você fica parado e não aprende. Parado e não aprende. Olhe para aquilo que você quer. Se você olhou e falou, e por isso que estou falando que vocês precisam pesquisar. Não tenha medo de pesquisar. Não tenha medo de pesquisar. Pesquisa. Professor, olha, agora que você falou, eu vou pesquisar uns métodos. Olha aqui e tal. Pesquisa. Olhou e viu, falou, cara, isso aqui tá bacana. Vai. Vai, cara. Entendeu? Faz o seu trabalho de casa pesquisando. Uma vez que você decidiu, vai embora. E não fique com dúvidas. Não fica com medo. Não fica com medo. Vai embora, vai colocando em prática, vai fazendo atividade, vai fazendo o que tem que fazer, vai colocando isso aqui, vai fazendo isso aqui, vai fazendo, e a coisa vai indo. Porque senão você não vai sentir que está aprendendo, você sempre vai procurar uma coisa nova. E aí sabe que vai virar um método de coxa de retalho. Um monte de coisa, assim, um monte de coisa grudada que não significa nada. Aí você usa um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquele outro, um pouco daquele outro. E aí você acha que está aprendendo, mas você não está aprendendo, você está mais perdendo tempo e a coisa não se torna produtiva. A coisa não se torna produtiva. E você perde mais tempo do que estuda. Não sai do lugar, não conquista o resultado que você deseja. E eu estou sendo muito objetivo aqui com questões de estudo para quando você tem um objetivo claro. Quero terminar minha faculdade, quero fazer meu concurso, quero passar numa prova de residência, numa prova para ter uma certificação numa área médica, um certificado internacional, alguma coisa você quer. Você tem um objetivo claro. Quando se trata de prova e concurso, você precisa, e faculdade, né, as provas da faculdade, você tem que ter um método claro para ter sucesso na prova. Não tem o que ser feito. Não existe. Você tem que ter esse método e você segue ele. Através de prática, revisão, etc. Isso é o que vai garantir você. E aí você vai só seguindo. Ah, professor, mas eu não tô sentindo, eu tô sentindo que algumas coisas não estão funcionando. Acabamos de falar sobre isso nessa live. Você vai lapidando. Ah, isso aqui pode ser aqui. O próprio método 5, quantos alunos não chegam lá e falam, professor, eu posso... As pessoas falam comigo, professor, eu posso mudar isso aqui por isso aqui? A pessoa pergunta, eu falo, pode. Vai ter o mesmo resultado. E a gente fala, professor, eu posso deixar de fazer tal coisa? Acabamos de falar aqui de atalho. Eu falo, não. Porque isso é importante para o seu aprendizado, para isso, para aquilo. Eu explico
Ó, isso aqui não pode porque vai atrapalhar você. Ah, mas é chato de fazer. Eu acabei de dar o exemplo de exercício físico. Ah, eu quero ficar forte, mas não quero ficar levantando peso. Vai adiantar. Sei que alguém vai falar aqui, não, mas não pode, vou fazer outra coisa. Não. Tô dando um exemplo, eu não sou da área, tô dando um exemplo aqui. Na questão do aprendizado, algumas coisas não tem como você correr de fazer. Algumas coisas não tem como você correr de fazer. Vou dar um exemplo para você. Não tem como você estudar se não tiver atenção. Você não vai entender, você não vai memorizar, você não vai aprender. Ponto. Atenção é um pilar fundamental. É um pilar fundamental. Muitas vezes você não consegue aprender se você não tiver uma organização, seja mental, seja de rotina. Porque a ansiedade aumenta, o estresse aumenta e você fica com... Fala, cara, não vai dar, não consigo, não vou estudar. Entende? Essa é a diferença. Você precisa ter isso muito claro. Você precisa ter... Esse é o caminho que eu quero seguir, eu entendi e agora eu vou embora. Porque não tem. Algumas coisas não tem o que ser feito. Então confie no método que você escolheu. Se você escolheu esse método, vai. Testa. Fica 1 mês, 2 meses, 3 meses testando ele para ver se a coisa funciona. Depois de você der um tempo para olhar, para testar, para ver, para fazer tudo, falou, não deu certo. Aí você procura outra coisa. Caso contrário, você vai ficar dando voltas e voltas e voltas e a coisa não vai acontecer. Muito cuidado. Eu tô falando com você, para você de uma forma bem honesta, por quê? Porque eu trabalho nessa área de informação, de como estudar, de métodos de estudo. É a minha área de especialidade. É o que eu tenho feito nos últimos anos. Tome cuidado com essas coisas. Tome cuidado. Não tô falando que você tem que seguir só o professor Piscine ou só ficar nesse canal. Você pode ver outras coisas. Mas toma cuidado, porque muitas vezes você está criando mais barulho do que fazendo alguma coisa de fato. Toma cuidado quando você faz isso. Tá? Tenha muito claro isso. Tenha muito claro. E aí, a pergunta que eu tenho para você, para vocês que estão ao vivo ou você que está vendo a gravação agora, você vai colocar no chat ao vivo ou nos comentários dessa gravação se você estiver vendo a gravação. Você confia no seu método de estudo hoje? Você está confiando no método de estudo que você estabeleceu para si mesmo ou não está confiando? Só vai colocar isso. Professor, hoje eu confio, hoje eu não confio, eu acho que o meu método é isso, está faltando isso, eu não confio. Se você não confia, não vai conseguir aprender. Se você não confia no método que você estabeleceu de organização, de rotina, de organização da mente, se você não confia no método que você colocou para você estudar, nas suas técnicas de estudo, você não vai conseguir aprender. Porque você sempre vai achar que está faltando alguma coisa. E a coisa não vai fluir. Então coloca aqui nos comentários ao vivo, se você estiver ao vivo ou na gravação, você confia no seu método de estudo hoje? Coloca aqui. E já clica em gostei e compartilha essa live para os grupos da família, grupo da faculdade, grupo dos amigos, tá? E aqui embaixo o link do meu curso Método5.com. Se você está estudando para alguma prova, concurso ou faculdade, quer minha ajuda para estudar do jeito certo, acessa aqui embaixo Método5.com.